Caros irmãos e irmãs, que a paz de Deus e a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo seja com todos. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de falar para todos vocês que a minha intenção aqui não é derrubar nenhuma instituição, nem denegrir, mas eu sou uma pessoa que muito conhecido e muitos mandam mensagens para mim pedindo para mim expor alguns assuntos que são assuntos que mexem com uma determinada instituição que eu realmente, irmãos, não estou mais frequentando essa instituição. Tenho amigos lá, tenho pessoas que são... Não vou generalizar as pessoas que estão lá. Não estou falando do povo, não vou falar do povo, e nem tampouco estou falando mal. Porque quando você fala a verdade, você não está falando mal. Há uma um certo pensamento nas pessoas que não admitem que se fale alguma coisa a respeito da sua denominação, certo? Porém, meus irmãos, eu tenho que vos dizer que outrora, vocês que são novos, não sabem que essa mesma denominação chamava todos os outros, as outras denominações de sectários. Eu estou falando a verdade. Chamavam os outros, os próprios anciãos mais antigos devem saber disso. Falavam que os outros não eram irmãos, eram primos. Diziam que os pastores falavam abertamente que os pastores eram ladrões. Se alguém falar para mim que não foi isso, então, sinceramente, você não conheceu a congregação. Você apenas pode ser que esteja 20 anos aí, 10 anos, então você não viu isso. Mas aconteceu isso. E outras confusões que eu também não vou entrar em detalhes aqui para não denegrir ninguém. Porém, eu tenho aqui um relato que o irmão me pediu para mim passar, e eu não costumo passar aqui de Portugal. Quero deixar bem claro para vocês. Por que eu não costumo passar? Porque tem a nossa irmã Laurinda que faz um trabalho aqui tem um canal que é Toda a Verdade com a irmã Laurinda Queiroz. Então, eu respeito o canal da irmã e não gosto de passar em assuntos. Ela sofreu muito e muita coisa aconteceu. Eu tenho grande consideração pela nossa irmã. E eu tentei entrar em contato, mas o irmão já falou que... Ou melhor, eu pensei em entrar em contato, mas o irmão já falou que conversou com ela. Por isso eu vou passar esses áudios. E se ela estiver ouvindo, irmã Laurinda, desculpe, o irmão disse que falou com a irmã. Eu procuro evitar, certo, irmãos? Porque a irmã já é mais portuguesa do que eu. Porque eu sou português também, mas eu sou luso, quer dizer, sou brasileiro e português. E ainda tenho um pouco de sefardita, quer dizer, a descendência judaica, né? Agora, eu prefiro dizer para vocês assim que esse assunto não é relativamente no meu canal, porém, com autorização da nossa irmã, que ela deu ao irmão, eu vou passar. Certo, irmãos? Então, assim, irmãos, o irmão passou alguns vídeos contando algumas coisas, alguns áudios, contando algumas coisas. Eu vou agora colocar um áudio, ok? Eu acredito que vocês, naquilo que vocês não entenderam, porque às vezes o nosso português daqui, eu já estou acostumado por causa do meu pai é português do norte, né? Então, realmente, é um português mais assim, natural. É o português que é o português realmente português. Nós aqui falamos um outro tipo de português, que até é considerado a língua mais... Agora, a língua brasileira. Tem dicionários que falam dicionário da língua brasileira, né? Porque existem palavras em português, no português original, que nós não podemos falar. Bom, vamos deixar isso para lá. Tem gente que acha que eu enrolo muito, mas eu gosto de explicar as coisas. Vamos no primeiro áudio do nosso irmão ancião, irmão Fernando Teixeira. Deixando claro que esse irmão é já um irmão de idade, um irmão antigo, e ele não está aqui falando nenhuma coisa que não seja real. Tudo que ele fala aqui é verdade. Eu conheço esse irmão,
Certo, irmãos? Então vamos lá. Primeiro áudio dele. Irmão Raul, a santa paz de Deus, como a irmã Laurinda se ausentou para férias e descanso, não sabendo por quanto tempo, aguardamos em Deus que regresse em breve, porque faz muita falta para desmascarar as mentiras encobertas por esta cúpula. O que lhe pedi, se não ficava triste em ocupar o meu irmão Raul, que é meu colega de ministério, também derrubado por inveja e a maldade desta cúpula, por Aqui, irmãos, ele está dando um relato que ele falou a respeito da irmã Laurinda, certo, irmãos? Ele disse que conversou com ela e que ela autorizou, como os irmãos ouviram. Vamos dar continuidade. Eu, irmãos, estou apenas colocando o áudio do irmão. Certo, irmãos? Eu conheço o irmão e os irmãos julguem agora, entre vocês mesmos, né? não cremos na religião, da doutrina deles, da congregação, como o artigo 118, e no artigo deles também 92, que nos excomungaram, e a muitos o que esta cúpula vai responder naquele dia diante do tribunal de Deus, como explica estes áudios e que é bíblico. O que por todas estas vinganças e crueldade em tirarem o ministério para quem Deus o confirmou na boca de 2 ou 3 pelo Espírito Santo, o que não existe na nossa Bíblia esta traição, nem a Judas que traiu o Senhor foi tirado só nos corações desta cúpula dos anciãos, e que até ao dia de hoje ninguém desta cúpula manifestou que Deus, pelo Espírito Santo, na boca de 2 ou 3, Deus fizesse sentir para tirar o ministério para os seus conservos. O que só é tirado pela vontade e a maldade e vingança destes homens cruéis que passam à frente da determinação de Deus. Eu quero, posso e mando. O que naquele dia vão... Para que os irmãos entendam, às vezes o irmão não entende bem o palavreado do irmão, porque ele fala bem português, que ele quis referir que quando se coloca alguém no ministério, eles dizem que Deus revelou, que Deus mandou, assim que eles dizem. Mas na hora de tirar, eles tiram e não falam essas coisas. Quer dizer, eles falam uma coisa e fazem outra depois. Certo, irmãos? É isso que ele quer dizer. Continuando. Cair deste cavalo da prepotência, o que esta cúpula esquece que o Senhor Jesus falou muitas vezes por parábolas, que para esta cúpula são fábulas, que eles com ouvidos ouvem, mas é a mesma coisa que não ouçam, e o que os espera será a estadia do rico no Hades, ou seja, o espírito sobre o poder da sepultura, sofrendo por ter sido avarentos para o seu semelhante, sofrendo por ter sido avarento para o seu semelhante Lázaro, e que Deus desbloqueou o seu espírito 100% no Hades, para que visse no gozo
aonde estava Lázaro, o seu semelhante, seu irmão, que em vida na terra o deixou passar fome e fazendo sofrer, e viu Lázaro gozando no seio de Abraão, do nosso Deus. E disse: Pai Abraão, deixa que Lázaro molhe o seu dedo na água e me refresque a língua, que estou aqui neste tormento. A voz de Deus na sua justiça, que não pode dar compensação para Lucifer, nosso adversário, que Deus não pode ser acusado na injustiça, disse: está um abismo entre nós e vós, nem nós podemos passar para aí, nem vós para cá. Olha o que fizestes para Lázaro em vida, que o fizeste sofrer, agora ele está gozando no seio de Abraão, e tu estás sofrendo, como dizendo, aguardando a segunda ressurreição, para ser julgado nas tuas obras. É triste esta cúpula andar a ler outros livros e não lerem as Sagradas Escrituras na revelação do Espírito Santo por detrás da letra, que não engana a ninguém. Que diz... Aqui ele quer dizer, irmãos, que como Lázaro, né? Eu sou obrigado a parar o vídeo um pouco, irmãos, não para interferir o que o irmão está falando. Muitos não sabem, mas se eu tocar o áudio direto, o YouTube não vai ranquear esse vídeo totalmente. Tem uma regra, por isso que vocês veem alguns canais, eles param e depois continuam o vídeo, certo? E eu quero que vocês escutem tudo. Inclusive eu ia colocar só um vídeo, mas vou colocar só um áudio, mas vou colocar 2, para não ficar muito longo, e amanhã eu coloco o outro, ok? Se houver mais alguma necessidade que o irmão achar que tem que passar, nós fazemos outro. Isso é para esclarecer os irmãos a respeito do que estão fazendo. Pegam as pessoas, quando ele falou Lázaro, ele quis dizer as pessoas que são mais simples, as pessoas que têm a vontade de fazer, a vontade de Deus. Ali foi uma representação que ele quis dizer. E jogam ele lá no buraco, né, no abismo, pode dizer, do esquecimento, e ficam gozando dos bens e até mesmo dos frutos que recebem, né, para atender o necessitado, e usam muitas das vezes em algumas coisas, e cada um não dando assim uma generalização, mas existe isso, ok? Vocês podem consultar aí na internet que vocês vão ver, e até fatos com documentos e etc. Não estou aqui julgando esta denominação, mas é isso que o irmão quis dizer. Só que no fim, então cada um vai receber a recompensa, assim como Lázaro recebeu a benção e o outro precisou passar por aquele sofrimento todo e até o último dia. É isso que ele quis dizer, ok? Já me falaram que às vezes não consegue entender a voz devido ao sotaque, mas eu consigo, porque sou português, não tem diferença nenhuma para mim, ok? Então vamos continuar, irmão. Agora eu vou colocar, eu acredito que já é o segundo vídeo, que esse aqui, eu vou deixar ele terminar esse, que eu acho que só um pedacinho, vamos ver. A letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Amém. Irmão, se o sentir, pode colocar este áudio em primeiro do que os outros. Amém. Aqui foi uma autorização que ele deu de colocar esse áudio primeiro. Eu não estou fazendo nada de mim, estou fazendo o pedido de um irmão ancião de 75 anos que tem que desabafar isso. Deus sabe por quê. Vamos lá então para o segundo áudio. Irmã Laurinda, que enfrentou e passou por este desgosto e sofrimento em ver com os seus olhos estes abusos sexuais e dentro da congregação, o que é muito grave,
porque esta se tornou o inferno do mau jardim, em que foi muito escandaloso em esta cúpula dos anciãos, sabendo, encobriram, como o diz e o confirma o jornal do Correio da Manhã e as autoridades e as prisões feitas para os irmãos do ministério. O que esta cúpula tornou um escândalo para esta santa obra de Deus e para quem tem o amor de Deus. E nós, irmã Laurinda e irmão Teixeira, que avisando esta cúpula para que tal escândalo não viesse a acontecer e que estamos sofrendo, pedindo a Deus que nos console e a todos que amamos esta obra com a sua santa paz que vem de Deus. Esta que a cúpula do topo já perderam e que já nunca mais a vão encontrar, porque por todos estes crimes que cometeram e que diz a palavra de Deus, e o que esta cúpula do topo confirma nos tópicos que fizeram sair nas reuniões, o que os envio, que os tais que os cometem são pecadores e que não entram no céu. O que é triste dizer e até ouvir, mas é verdade, porque já se perderam no caminho daquele que disse: recebei a minha paz. E não é assim, senhor presidente dos anciãos, que está escrito nas vossas Bíblias e ainda o confirmaram nos tópicos das vossas reuniões. Esta paz que se encontra com a verdade e com a justiça, e se amaram, e se abraçaram, e se beijaram. Estas três que esta cúpula do ministério já não praticam, porque são bíblicos e que não estão incluídos no vosso artigo 118, que dizem que é a vossa doutrina da religião da Congregação Cristã em Portugal. O que envio este artigo 118, o que esta cúpula escondem, mas que eles praticam. Paz, como dizem, é só guerra, como o é provado pelas autoridades nas investigações feitas nos crimes que esta cúpula do ministério cometeram, e continuam, e dentro das congregações, o que é um escândalo mundial, e as prisões para o ministério, por não darem ouvidos ao ancião Teixeira nas reuniões no ministério, ou que por chamar-os a atenção passou a ser perseguido por longos anos, como dizem no artigo 44, o que é proibido a perseguição. Aqui ele quis dizer, irmãos, vou resumir bem rapidamente para o vídeo não vai ficar um pouquinho longo, mas aqui ele quis dizer assim, que ele aconselhou na reunião os irmãos a tomarem providência de um ato libidinoso que foi cometido dentro da congregação por um elemento que faz parte da mesma. Isso já passou alguns anos, mas quando ele passou esse assunto, porque ele viu um problema que estava para acontecer, e antes que acontecesse, pela visão que ele tinha, ele aconselhou os irmãos, e os irmãos foram contra ele e ainda o perseguiram. Isso já é o modus operandi, você não pode dar palpite. Se bem que, olha, ele era um irmão antigo, não era um irmão novo, ok? O que
passou a ser um ancião mau e violento. Louvado seja Deus, que me colocaram na fama do Senhor Jesus e seus apóstolos, como diz o ancião presidente atual, com todo o seu contentamento, como o provou na reunião da traição e no artigo 45. Não é assim, senhor presidente. A verdade só são mentiras, como fizeram na reunião em que traíram o ancião Teixeira, sem lhe darem o direito a se defender. Pior do que a lei da ditadura e o escândalo que os 4 anciãos fizeram dentro da congregação no carregado, que puseram a igreja aos gritos para fora da congregação. Aqui, irmãos, ele fala a respeito da situação que ele se encontrou, porque ele falou a verdade, aí começaram a propagar que ele era um mau ancião, e quiseram afastá-lo, mas porém ele, como é um ancião antigo, continuou, e depois a perseguição foi tanta que foram até uma congregação para tirar a igreja, o povo, de dentro do culto, para que ele não atendesse o culto. Vocês prestem atenção, por isso que ele disse que eles foram na de determinada congregação e aos gritos. Tem muitos que não entendem, porque o que quer dizer isso? Quer dizer, aos gritos, que a pessoa entrou gritando, começou a falar, não vai ter culto, vai embora, entendeu? Mais ou menos assim. E tinha culto, mas como era ele que ia atender, isso não é cabível para o ministério. Prestamos atenção. E fecharam-lhes as portas. E pior o fizeram na congregação da Bóveda e na congregação em Cascais, que fecharam a porta para que a Irmandade não entrasse, que ficaram ao frio na porta. Foi preciso o cooperador chamar a polícia e, com medo, foram alertados por um ex-administrador que também lhe tinham tirado o ministério e que os alertou que estavam a transgredir a lei da Constituição da República Portuguesa, da liberdade de culto e do ser humano, como o artigo 41. O que o ancião da Redinha e o cooperador que fizeram esta transgressão, que desconheciam... Fecharam a igreja para o irmão não atender o culto, lacraram. Isso ele disse, por isso que ele falou, não era para eles fazer, é crime isso. Eles não tinham que ir lá fechar, lacrar a igreja se tinha culto e não havia problema nenhum com ninguém, só porque o irmão Teixeira provavelmente estava ali, ok, irmãos? Mas com medo abriram a porta, mas mesmo assim o foram repreendidos pelas autoridades e que mentiram para o tribunal dizendo que foi o ancião Teixeira que fez tudo isto. Já nem acreditaram no ancião da Redinha que cometeu estes escândalos, ou que é mal vestido das coisas que são de Deus. Nem tiveram fé para crerem no e-mail que os irmãos de Cascais e os irmãos da Bóveda, descontentes, mandaram para a cúpula do Porto. Os responsáveis ou irresponsáveis, já não há a certeza. Nas congregações, se é que estou a falar bem, e o que vem a ser publicado nos áudios atrás, e que vêm a ser ouvidos pelo Ministério e confirmados pelos artigos e por documentos existentes, etc. Não tem sido assim, senhor presidente, e
e anciães da sua cúpula, o que podem dizê-lo, que se não disser aqui neste tribunal, o vão dizer no tribunal lá no céu, o que é bíblico. Oh, que saudades, irmã Laurinda, e todos que amam a verdade e se lembram dos verdadeiros homens de Deus, até ao saudoso ancião Vitório Langer. O que a nossa alma, ao se lembrar destes homens de Deus, sentem saudades e sentem de dar um grito dentro deste corpo e chamar por eles. Ó saudosos homens de Deus, aonde vós estáis? Estamos já na nossa pátria dormindo, debaixo do altar do nosso Deus, para ressuscitar na primeira ressurreição, como esposa e a rainha do nosso rei, e receber a nós, e receber de novo os nossos corpos celestiais de anjo incorruptíveis, e a nossa coroa prometida aí na terra pelo nosso Rei dos Reis, para que aqui no céu participarmos do julgamento dos homens corruptos que vão ressuscitar na segunda ressurreição, para que sejam julgados pelas suas obras, praticadas aí nessa terra por intermédio do seu corpo, o bem ou o mal. Como diz nas Escrituras a palavra de Deus, se examine o homem a si mesmo e veja o que está a fazer para as igrejas e para os seus conservos, os pondo em sofrimento, e como homens cruéis não têm tido misericórdia, matando espiritualmente e muitos materialmente, que os puseram no desespero e em depressão e morreram mais depressa, e que puseram as suas famílias em sofrimento até ao dia de hoje, e a outros tentaram tirar-lhes a vida, mas a misericórdia e o poder de Deus foi maior do que o poder desta cúpula e destes espíritos, que o presidente dos anciães disse em defesa para o tribunal, que os viu entrar no seu irmão Teixeira e no seu irmão Macieira. Que lupa especial será esta para conseguir ver estes espíritos a entrarem nos seus conservos, como consta numa ata que o irmão Teixeira tem em seu poder, para recordação, o que deve de ser já a provisão da geração futura, ou que estes espíritos se tornaram em demónios, que até vos envolveu a vós cúpula irem fazer uma macumba com feitiços que fizeram na empresa do vosso conservo Ancião Teixeira. Irmão, muitos me perguntaram, isso ele fez uma live comigo, e muitos me perguntaram que não entenderam isso, então vou ser obrigado a explicar. Chegou um irmão lá com duas pessoas que se diziam irmãos e oraram numa determinada sala e depois foram embora. No outro dia tentaram voltar e de certo deixaram alguma coisa oculta atrás de uma prateleira, não sei qual foi, e aí a pessoa foi justamente naquele lugar, claro, já deveria saber o lugar, pegou ali alguma coisa amarrada com cabelos, eu não sei o que tinha lá, e o irmão, naquela simplicidade, acreditou, mas era um espírito já que estava naquelas pessoas, porque eles não eram irmãos. E eles passaram em vários lugares aqui, em Portugal,
E depois começaram a pregar também que era para levar roupas, para eles orar, que se orasse Deus libertava. Então, por isso ele entendeu que aquilo ali era um feitiço. Por isso que ele fala isso, ok? Eu tenho que explicar isso porque me perguntaram que não entenderam bem. Então, é isso que é a realidade. Porque eu conheço o linguajar, entende, irmão? Que a destruíram, como consta nos áudios de 29/2 e 28/2 e 29/2 e 1/3 de 2024. O que esta cúpula já os ouviu, mas que os enviarei de novo, Foi porque isto agora em nome do é só ministério que levou essas novidades pessoas no lá. ministério da cúpula da congregação, que falam dos vampiros do ministério, da cúpula que fizeram estes bruxedos na empresa do ancião Teixeira, que a destruíram num valor orçamentado pela insolvência, num valor de 5 milhões de euros, e a minha residência onde criei os meus filhos, e que a maior parte da cúpula bem conhecia, e que lhes fazia comissão, que até lá mandaram um motorista de nossos irmãos ligados a esta cúpula a levarem irmãs deles para ver se me acusavam de adultério. Que lá ficou uma noite em que no outro dia a minha esposa se apercebeu deste perigo, a convidou a deixar a nossa residência. Esse caso, para os irmãos entenderem, o irmão não estava em casa e chegou uma irmã, não vou falar o nome aqui, eu também conheço esse caso, já tinha uma fama e foi pedido por alguém, que eu não sei quem foi, para que ela fosse até a casa do irmão e pedisse uma pousada durante uma noite. E a irmã perguntou sobre o irmão, mas só que o irmão não estava, mas a esposa do irmão já discerniu que aquilo ali era para pegar o irmão, entendeu? O que acontece? A esposa do irmão, com muita sabedoria, recebeu e disse assim: olha, só que é só uma noite, amanhã meu esposo chega, você já vai embora. Então quebrou, e isso chegou até o conhecimento do irmão, esse fato, por isso que eu estou falando da boca do irmão, e ele que isso deu até justiça, inclusive, por isso não tem como acusá-lo, porque ele ganhou a causa. Vamos lá. O que é mais uma grande novela a contar, porque pertenciam aos vendedores dos colchões que em Copato, o que esta representação foi oferecida ao ancião Teixeira em Lisboa, e aconselhei os irmãos desta empresa levá-la para o ancião Antônio da Fonseca, aonde Deus o começou a abençoar, aonde entrou inveja nos mesmos da cúpula que invejaram a empresa e a vida do irmão Teixeira, que lhe conseguiram destruir, em que o fizeram também para o ancião da Fonseca na empresa dos colchões, ou que se não fosse a saudosa irmã Isaltina e o saudoso irmão Vitório Angari, até o ministério lhe tinham tirado. A inveja é uma arma diabólica, o que esta cúpula usa, o que esta é uma grande história a contar. Aqui ele quis dizer que tem um outro irmão que foi perseguido, mas graças a Deus, Deus se usou do irmão Vitório Angari, né, da época. Isso é coisas antigas. E o irmão Vitório não permitiu que sentasse o irmão. Isso aí é um ponto positivo, o servo de Deus que já está aguardando o soar das trombetas. O que deveriam de entregar
o que deveria de entregar esta cúpula na insolvência para que me devolvesse todos estes prejuízos de 5 milhões de euros, como é explicado nestes áudios, mas não o fiz, porque quem iria pagar era a obra da piedade. Como o aprenderam a fazer, como o seu professor e seu líder, que o consideravam como um Deus deles, que tudo o que ele mandasse fazer, esta cúpula fazia, como consta nos artigos em que dizem que o ancião Teixeira desobedeceu a esta autoridade máxima da Igreja e não da congregação. Só que não falaram das suas transgressões e corrupção aqui em Portugal e lá no Brasil em trair o seu conservo ancião irmão José Nicolau, que era para ser presidente dos anciães, o que este líder o traiu, que comprou o motorista deste ancião irmão Sérgio, que lhe pagaram milhares e milhares de reais e transferências bancárias, tiradas da obra da piedade, envolvido um diácono, seu amigo, que são só amigos, como consta numa carta que tenho em meu poder e que o saudoso ancião Brasílio Gitte, nas datas de abril de 2001, tentou desarmar esta armadilha, mas não o conseguiu, porque a força contrária deste líder foi muito forte. É perguntar para o irmão Sérgio, que se arrependeu e que quis devolver lá nos ditos quartinhos o dinheiro da traição e mostrando as transferências bancárias e não conseguiram. Perguntem para estes irmãos se ainda forem vivos e para o irmão Sérgio. E ele acompanhou o caso do saudoso irmão José Nicolau, e ele sabia que era uma armação e ele lutou, né? Como também teve outros que lutaram, porém a presidência da época tinha muita força, alguma coisa, não vou aqui entrar em detalhes, que isso aí eu não tenho conhecimento, só tenho conhecimento que o irmão José Nicolau foi sentado e provado, inclusive isso está registrado numa das delegacias na Zona Leste, e ele está a par porque ele era conhecido, ele conhecia o irmão José Nicolau. E era este o líder e o Deus desta cúpula e a autoridade máxima da Igreja, porque quanto esta cúpula de Portugal lhe pedia de mal, este líder o fazia. Foi ele que começou a ajudá-los nestes crimes que aconteceram e estão a acontecer em Portugal. E continuando com os seus alunos, que sempre vinham com este líder do Brasil para atender às nossas assembleias no Porto, em que conseguiram derrubar o ancião Teixeira do seu ministério. Então ele disse aqui que o líder naquela época, com todo respeito, não estou aqui faltando com nenhum tipo de respeito, que era o irmão Jorge, e que realmente não tenho nada contra a família de ninguém. Eu estou passando uma informação, quero deixar bem claro, certo, irmão? Aonde agora
está aí os crimes e as prisões para o ministério, que é o pagamento e o salário para esta cúpula de Portugal, em que o presidente dos anciãos presentes foi e é o culpado de tudo isto, como digo nos diversos áudios, porque na reunião que pedi no hotel para uma reconciliação com o Ministério de Lisboa e marcada junto desta cúpula na frente de todos, eu pedi que me queria reconciliar com este ancião que passou à presidência, aonde ele, com medo que eu falasse dos sapos vivos que me tinha feito engolir, logo se levantou e deu volta à mesa da reunião e me saudou e me deu um ósculo, que foi o ósculo de Judas, porque a seguir tudo transformou nas reuniões, a seguir com os anciãos e diáconos de Lisboa, com as mentiras de Ananias e Safira para atrair o ancião Teixeira. Louvado seja Deus, que logo após estas reuniões feitas de tração, antes de me darem a sentença, me ligou um ancião que esteve nessa reunião e me informarem desta arte diabólica, destes homens traidores, como veem agora esta aí, como veem agora, está aí a justificação de Deus, porque Deus não deixa que a sua verdade fique encoberta com a mentira. Por este motivo está cumprindo o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, que sobre o telhado será apregoado. O que também, não querendo entregar esta cúpula na insolvência para que fosse pagos todos estes prejuízos, também perante a palavra de Deus não quis ser culpado em assentarem os meus irmãos no banco do réu. Não é assim, senhor ancião presidente dos anciãos de Portugal, que entende bem o que este ancião mau e violento quer dizer, e como diz no artigo 45, e o que este ancião Teixeira sabia e que o senhor pensava que ele não sabia, porque sempre o considerou analfabeto, e pensava que o seu amigo, a quem o senhor e seus sócios da cúpula traiu, pensava que este ancião mau e violento, que o não sabia, mas que o nosso Deus lhe fez saber, porque está escrito que Deus apanha os que se dizem sábios na sua astúcia e na sua loucura. Não é assim que está escrito na lei de Deus? A justiça, porque só fizeram e fazem injustiças, como fizeram com as diversas jovens menores nos abusos sexuais e suas famílias que as desprezaram. E até ao dia de hoje, o que é um absurdo, e que amaram mais os criminosos e desprezaram estas famílias, como consta em diversos áudios. O que esta cúpula dizem em cima dos púlpitos e fora, para não serem ouvidos, para que não sejam desmascarados estes escândalos provocados
comunicados pelos anciães desta cúpula e os diversos desvios dos milhares e milhares de euros da congregação do Alto do Pina, como diz o áudio dos ordenados de luxo, de 16/7/2023, e encobertos pela cúpula dos anciãos dos mais velhos, como consta os nomes deles numa auditoria feita a estes desvios, a pedido do irmão Braz, o presidente, e que até ao dia de hoje ainda não disseram aonde estão estes milhares de euros, e continuam estes anciãos até ao dia de hoje no atendimento. Será para desviarem mais o que o ancião Teixeira contribuiu com grandes valores, pensando que era para a obra de Deus, e foi para os escândalos desta cúpula e seus lazeres, porque ainda não tinha descoberto o que fiquei triste e escandalizado de estar ao lado desta cúpula na obra de Deus. É de perguntar como é possível esta cúpula mafiosa viver e gozar os seus lazeres à custa das ofertas dos pobres e das viúvas. Será que não é uma máfia perigosa, escandalosa, e para enganar o povo dizem que os áudios que se ouvem é mentira, e ainda dizem que são servos de Deus e homens de Deus? Quem o poderá dizer por estes crimes que cometem? Como confirma nos jornais e nas notícias, qual será o Deus destes que continuam no ministério e que até o dia de hoje nada resolveram? Vendas de ministério para anciãos, como nas galinheiras, como consta nos áudios, para quem os ajudasse a derrubarem outros. Amém. Caríssimos irmãos, ele quis dizer, quando ele falou que os sapos que ele engoliu, quer dizer, numa reunião do ministério, só para os irmãos terem uma noção, a gente não pode, quando a gente está dentro de uma reunião, eles não dão oportunidade para você se defender, certo? Muitos irmãos que estão do outro lado não sabem isso, eles não dão oportunidade. Se você for se defender, é pior. E tem que ser aquilo que eles falam e ponto, já tem uma decisão. E esse irmão aqui, ele passou tudo isso, irmãos, porém, vejamos que ao passar todas estas coisas, ele enfrentou dificuldades, certo, irmão? Um momentinho, irmãos. Irmãos, perdoem aí, eu tive que parar, recebi um telefonema dos Estados Unidos. Agora, irmãos, tem outros vídeos, esse aqui realmente nem terminou direito ainda, só que o outro vídeo, esse vídeo demorou 26 minutos e 48 segundos. Eu ia colocar um vídeo só, no fim eu coloquei os dois vídeos e aí chegou a 48 minutos o áudio, o vídeo aqui. Então foi coisas terríveis que aconteceu. Aí eu pergunto, eu não estou julgando nem atacando, eu pergunto para vocês. Esse irmão ainda congrega. Os nomes que ele falou não vai dar nada, porque isso já foi julgado, já foi para tribunal. Inclusive, ele, pelo tribunal, ele é ancião ainda, ninguém pode tirá-lo. Mas ele não usa dessa liberdade, é um irmão muito humilde, um irmão de caráter, mas ele é ancião ainda
E o juiz ficou até um pouco horrorizado com o fato de outras coisas que não me convêm, que isso eu vou deixar para a irmã Laurinda, ela sabe melhor. Irmã Laurinda, mais uma vez, eu quero dizer para a senhora que isso foi autorizado pelo irmão lá, e foi falado com a irmã Laurinda, porém ainda falta um áudio. Esse outro áudio eu vou fazer depois, apenas ele, para não ficar tão grande, certo, irmãos? Agora julguem vocês. Nós aqui não estamos pedindo para ninguém sair da congregação aqui de Portugal, nem de lugar nenhum. Mas eu quero aconselhar os irmãos. Observem o que vocês estão vendo. Hoje vocês estão vendo isso. Dia 29 terá uma reunião no Brás também para retirar um presidente. Eu não sei porquê. Não estou defendendo esse presidente. Mas uma coisa eu tenho certeza. A forma que eles faziam antes estão fazendo também com esse presidente, que para mim também não tenho assim interesse de dizer que ele é inocente, que ele é culpado. Eu não tenho nada a ver com isso. Quero deixar bem claro. Mas o que eu acho errado é que as coisas não são julgadas iguais para ninguém. Quando é um irmão que está sentado no banco, se ele pede uma reunião, não é feita. Agora esse irmão aí pediu, foi feita. Então, não sabemos o resultado e eu também não tenho nada a ver com isso. Esse irmão aqui continua congregando, esse irmão Teixeira. Ele é um caro irmão, é um irmão muito humilde, é um irmão que tem o coração cheio de amor, já está com uma idade assim, eu não estou chamando o irmão de velho, irmão Teixeira, mas já está com uma idade, 75 anos, mas ele tem um espírito jovem, a mente sadia, e ele pediu porque ele queria desabafar isso. E ele tem esse direito e essa liberdade de expressão, porque aqui ninguém xingou a denominação, ninguém falou nada. Falou a verdade. Se alguém entrar aqui e dizer que nós estamos mentindo, então você tem esse direito de falar isso. Porém, cuidado os comentários aqui, porque eles serão analisados juridicamente, irmãos, tá? Vou ser bem claro já. Porque se você entrar aqui com xingamentos ou com outras coisas, você pode entrar com o nick, com o nome que você for. Você pode botar o nome fantasma. Já tem uma pessoa que localiza isso. Então você tem que ter cuidado nos comentários. Eu não costumo fazer isso, mas esse senhor aqui, irmãos, não vai gostar se você falar alguma coisa má. Você tem direito de comentar, mas não de atacar. A vítima foi ele tem documentos, tem coisas que saíram no jornal. Isso eu sou testemunha porque eu não vou falar, mas saiu coisas do jornal aqui, numa época que eu já estava aqui. Só que eu vou ficar calado. Então, deixamos assim. Eu agradeço aos irmãos, tenham paciência. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém e amém.